Olá, concurseiros! Tudo bem com vocês? Bom, dando prosseguimento aqui às nossas aulas de língua portuguesa, para prestar os concursos aí para os quais vocês estão se preparando. A gente vai ter uma aula muito importante hoje, como todas são, né? Nossa aula de pontuação. Bom, a aula de pontuação, ela é uma aula bem interessante porque, assim como a aula de acento indicativo de crase, de concordância verbal, por exemplo, ela vai além do estudo para concursos públicos, ela vai além da gramática da língua portuguesa, porque são aulas, essas que eu citei, são aulas que ajudam muito no dia a dia também, né? Quem não fica com dúvida na hora de colocar uma vírgula, né? Na hora de colocar um ponto e vírgula, onde que eu uso essa pontuação, onde que eu coloco a vírgula, aqui tá errado, aqui tá certo. Então, é uma aula que vai além dos limites do concurso público, e isso é muito legal, eu acho que dá um ânimo a mais, porque você pensa, tô estudando, mas também tô vendo aqui algo que vai me ajudar no meu dia a dia, para mandar uma mensagem, para mandar um e-mail, né? Então, espero que vocês consigam pegar bastante coisa, consigam entender bem aqui essas regrinhas de língua portuguesa relacionadas à pontuação e que elas ajudem vocês para o concurso, ajudem vocês para o dia a dia, enfim, para quando, como vocês precisarem, certo? Mais uma vez, lembrando, se houver alguma dúvida, mandem aí nos comentários que a gente responde o mais rápido possível, certo? Se precisar de mais exemplos de alguma coisa também, só mandar que a gente responde, certo? Estamos aqui disponíveis para ajudar vocês nessa trajetória rumo à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de pontuação. Lembrando que o foco da aula de pontuação é a vírgula, né? Isso porque, pessoal, os demais pontos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas em geral, os demais pontos, eles não têm tantas regras. Por exemplo, citei antes o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula, ele é, por exemplo, um ponto, uma pontuação que ela não tem, assim, muitas regras pré-estabelecidas. É meio que assim, já utilizei muitas vírgulas no meu parágrafo, então eu posso usar um ponto e vírgula. Ou na numeração de tópicos, né? Quando a gente está escrevendo tópicos, a gente sabe que é legal usar o ponto e vírgula. Basicamente, um ponto que ele não é nem tão decisivo quanto o ponto final e nem tão breve quanto a vírgula. E por ter esse conceito tão subjetivo, naturalmente é um ponto que não é tão cerceado de regras, né? Ele é um ponto meio livre, assim, digamos. Assim como um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, um ponto final até, são pontos mais livres, mais subjetivos. A vírgula não. A vírgula tem várias regras e por isso ela é a estrela ali dos sinais de pontuação e ela é a mais cobrada pelos concursos públicos naturalmente. Na verdade, pessoal, de todas as provas que eu já analisei, assim, que eu já li, que eu já fiz os exercícios, eu vi uma vez uma questão de aspas, uma ou duas vezes uma questão de aspas, travessões também, travessões como substituições de vírgulas em alguns casos. Então, foi isso, sabe? Questões sobre ponto final, sobre ponto de exclamação, por exemplo, nunca sequer vi. Então, justamente por isso, porque são pontuações livres, né? Subjetivas. Então, não tem, assim, tanta necessidade de elas serem estudadas com afinco, diferente da vírgula. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho ali de início sobre todas elas e depois a gente foca na nossa estrela, na nossa vírgula. Ótima aula para vocês. Até daqui a pouco, vou virar o slide aqui. Pontuação. Ok. Então, vejam aqui comigo, uma mesma oração pode ter várias intenções a depender da pontuação que foi utilizada. Por exemplo, Maria quer sorvete, uma afirmação, né? Maria quer sorvete, uma afirmação. Vejam que nem ponto tem ali. Então, tipo aquelas mensagens de WhatsApp, né? Tipo, mensagens instantâneas que a gente não coloca pontuação muitas vezes, né? Maria quer sorvete? Nesse caso, a gente tem a vírgula ali separando o que a gente chama de vocativo, né? Que é a pessoa a quem a gente se dirige. No final, ali, um pontinho de interrogação fazendo um questionamento. Esse ponto também, assim, como eu falei, ele não tem muito segredo. Você vai usá-lo para fazer perguntas. Maria quer sorvete, outra afirmação, mas dessa vez pontuada. Maria quer sorvete? Aqui a gente já tem uma exclamação, como se fosse, assim, uma exigência, né? Uma coisa do tipo. Percebam, pessoal, percebam com isso que é muito real essa ideia de que a pontuação,
ela meio que representa na escrita a forma como a gente fala, né? A nossa entonação na hora de falar, as nossas pausas na hora de falar, as nossas exclamações na hora de falar. Então, os pontos meio que representam essas nossas entonações. Por isso, eles são tão importantes, né? Uma frase mal pontuada ali numa mensagem de texto, por exemplo, pode gerar um baita problema caso a pessoa não entenda exatamente o que você quis dizer, né? Então, é muito importante que a gente saiba usar, que a gente tenha ali um sentido bom ali na hora de usar nossas pontuações, mesmo essas mais subjetivas, como ponto de exclamação, como ponto final, são pontos que não tem muitas regras, mas que a pessoa tem que ter ali uma percepção legal para usar no momento certo, né? Que nenhum ponto de exclamação ele pode tornar o que era para ser uma mensagem simples numa coisa pesada, numa ordem, né? Numa coisa mais grosseira, né? Se você coloca, por exemplo, assim, vem até minha sala. Se você coloca vem até minha sala com um ponto final, já dá uma coisa assim mais séria, né? Se você coloca vem até minha sala com um ponto de exclamação, aí você já pensa que vai dar coisa muito ruim ali, que vai dar ruim mesmo, que alguém tá muito bravo com você, né? Então, os pontos têm esse poder de recriar a nossa entonação por meio ali das coisas escritas. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, nessas primeiras frases, a diferença que uma pontuação pode causar em relação a outro tipo de pontuação ali numa mesma frase, certo? No estudo da pontuação para concursos, o tópico que mais cai em questões é o uso da vírgula. E ela pode vir em enunciados como os seguintes. Então, assim, aqui estão alguns enunciados que eu observei, né, ao longo das minhas correções de provas, das minhas leituras de provas. Assinale a alternativa em que a pontuação está corretamente aplicada. Tá vendo o ponto e vírgula aqui, ó, fazendo os tópicozinhos? Ele é usado bastante para esse fim, né? Então, assinale a alternativa em que a pontuação está corretamente aplicada. Você vai realmente analisar se está sobrando vírgula, se está faltando, baseado aqui nas regras que nós vamos estudar, né? Assinale a alternativa em que a reescrita da oração respeita as regras de pontuação. Aqui é bem parecida com a primeira, mas aí normalmente questões assim são baseadas num trecho de um texto, né? Tipo, o enunciado apresenta o trecho de um texto e você tem que ver dentro das alternativas qual delas está corretamente pontuada. Eu vou mostrar para vocês ao longo da aula quais são os erros mais comuns que aparecem nessas alternativas para que vocês fiquem de olho. Observe a oração a seguir e assinale a alternativa em que a vírgula foi usada pelos mesmos motivos do enunciado. Tá aqui uma questão bastante comum também. Digamos que no enunciado tem uma frase, tem uma oração assim, por exemplo. Nos últimos tempos, vírgula, muitas pessoas têm deixado as redes sociais. Nos últimos tempos, vírgula, muitas pessoas têm deixado as redes sociais. Então, esse nos últimos tempos, ele é uma locução adverbial de tempo, né? Ele tá dando ali uma ideia de tempo. E a questão que você faça o quê? Que você procure uma alternativa em que a vírgula também foi usada para separar do restante da oração uma locução adverbial. Tipo isso. Então, eu tenho que entender por que a vírgula foi usada no enunciado para que eu possa conhecer a regra, né? E para que eu possa responder corretamente observando em qual alternativa vai ter esse mesmo uso da locução, esse mesmo uso da vírgula, no caso. É uma questão, claro, que precisa que você conheça realmente os motivos que levam, né, a gente colocar uma vírgula. E marca a alternativa que define por que a vírgula foi utilizada no trecho. Nesse caso, pessoal, você tem que saber o nome da regra. Então, assim, em vários aspectos da língua portuguesa, você não precisa saber o nome das regras das coisas. Você tem que saber se tá certo ou se tá errado, né? Que nem o uso da crase ou concordância verbal. Em geral, você não precisa saber, aqui eu tô usando a crase por conta disso, aqui eu tô concordando o verbo por conta disso. Mas na vírgula, acontece de você ter uma oração, ter uma vírgula, né, ali nessa oração, e a questão quer saber o nome dessa regra. Por que essa regra, aliás, qual que é o nome dela, né? Então, você tem lá, por exemplo, aposto explicativo, advérbio, vocativo, enfim. Então, é claro que a gente vai ver esses nomes também das regras de uso da vírgula, certo? Então, esses são enunciados bem comuns
E é interessante que a gente conheça já esses enunciados para já estar preparado na hora que eles aparecerem, né? Agora sim, vamos lá, dando prosseguimento aqui. Aqui tem uma pontuação, como eu já vi em algumas questões, eu trouxe para vocês que são as aspas, né? As aspas, elas são tão utilizadas que elas possuem até aquele gesto, né, para representá-las, né? Essas são as nossas queridíssimas aspas. Elas servem para, vamos colocar aqui, de forma geral, as aspas servem para destacar, mas há algumas utilizações como as expostas a seguir. Vamos ver? Usa-se aspas para abrir e fechar citações. Isso aqui é legal também para quem vai fazer, por exemplo, redação no concurso que vai prestar. Lembrem-se de que citações são muito importantes, são algo que faz com que a sua redação ganhe muitos pontos, né? Porque significa ali que você consegue associar aquilo que você está falando com as palavras de alguém que sabia, que entendia muito desse assunto, enfim, o que você consegue associar o que você está falando com as palavras de um teórico, de um filósofo, enfim. Por exemplo, ali, ó, o homem nasce puro, mas a sociedade o corrompe. Uma frase ali do Rousseau, né, bem popular. Também pode ser utilizada para expressar ironia ou dar destaque a uma palavra usada fora de seu contexto habitual. Ela era uma pessoa maravilhosa. Todas as crianças do bairro passavam longe do seu portão. Então, esse maravilhoso ali, é interessante isso, porque quando a gente está falando, vejam a forma como eu falei, ela era uma pessoa maravilhosa. A minha entonação já é irônica para essa palavra. Mas para escrever, muitas vezes, muita gente não consegue perceber a ironia contida numa palavra, numa frase. Então, as aspas vão ajudar, né, a deixar bem claro que esse maravilhosa não está sendo usado de uma forma real, né, de uma forma genuína. Vi meu filho no meio de toda aquela manteiga e farinha espalhadas no chão e disse, que bonito! Chega lá, tá a criança no meio da farinha, no meio da manteiga. E aí você manda um que bonito ali, que não é nada bonito, é bem irônico, né? Então, pode-se usar essas aspas para expressar essa ironia, para expressar uma palavra usada fora do seu contexto. Aspas são usadas também para indicar neologismos, que são palavras inventadas. Arcaísmos, que são palavras que não são mais usadas, tipo, que palavra que pode ser chuchu beleza, talvez? Gírias e estrangeirismos, estrangeirismos que são palavras de origem estrangeira. Isso também é importante de frisar, porque, mais uma vez, voltando ao aspecto ali da redação, da produção dissertativa, se você vai usar uma palavra que seja uma gíria, que seja uma palavra estrangeira, que seja uma palavra fora de uso, como arcaísmo, neologismo, enfim, elas precisam ser pontuadas com as aspas. Para deixar bem claro que você está usando aquilo, você está usando aquela palavra, mas que você tem consciência de que essa palavra tem algum porém ali, tem alguma coisa que ela se difere das demais palavras que você utilizou no seu texto. Usa-se também para marcar o título de uma obra. Quando a gente vai citar o nome de um filme, o nome de um livro, né, é normal que a gente coloque entre aspas. E muitas vezes, em vez de travessão, uma fala de personagem é indicada por meio das aspas. Aqui, gente, uma das questões que eu vi sobre aspas, que eu lembro, assim, era assim. Tinha uma frase, aí, tipo, ela tava com as aspas, e a questão perguntava em que outra alternativa, né? Aliás, em qual das alternativas as aspas tinham sido usadas pelo mesmo motivo. Então, tinham vários exemplos. Tinha lá a fala do personagem, tinha a citação, tinha uma palavra usada fora do contexto. Então, era mais ou menos isso. Você tinha que encontrar a alternativa em que as aspas tivessem sido usadas pelo mesmo motivo. Mas, tipo, é algo também bem interpretativo, né? Não tem, assim, muito segredo, né? Eu não tenho que decorar regras para fazer um tipo de questão como essa, né, gente? Bom, essas são as aspas, então. Passar pra frente aqui. O ponto e vírgula também, né? Eu falei pra vocês que ia falar um pouquinho sobre ele, já que é uma pontuação que, em geral, as pessoas têm bastante dúvida de como utilizá-lo. Então, eu coloquei ali pra vocês que ele é intermediário entre duas pontuações que eu nomeio, né? O ponto e a vírgula. Ele não é tão breve quanto a vírgula, ou seja, ele não é assim... Não é uma pontuação que você vai usar se você tivesse que usar só uma vírgula ali. E ele também não é tão decisivo quanto o ponto final. Usa-se principalmente para fazer enumerações, separando itens em tópicos.
Então, tem ali o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, tá ali citando, né, as enumerações e, no final delas, usou-se o ponto e vírgula, sendo que no último foi usado o ponto final, porque aí a gente já encerra a ideia. Também é usado em orações muito extensas ou que já possuem muitas vírgulas. Vejam só. Todos esperaram por aquela festa, desde os idosos até os pequenos. Muitos iriam pela primeira vez, outros se maravilhavam por poder repetir a experiência. Olha só, como já foram usadas vírgulas ali anteriormente, ó, aqui, aqui, e foram usadas mais pra frente também, então aqui foi usado ponto e vírgula, mas percebam que o ponto e vírgula ele meio que tá separando uma ideia que já estava completa, né? Uma ideia que já estava completa de outra ideia que ainda fala sobre o mesmo assunto, mas abre ali uma nova possibilidade. Ó. Nina, por sua vez, só conseguia pensar em como seria como tudo terminasse. Então, uma coisa assim que eu acho bem relevante falar sobre o ponto e vírgula é que você vai utilizá-lo quando você continua falando do mesmo assunto, né? Você continua falando do mesmo assunto, mas você não quer só uma vírgula, você não quer uma pausa tão breve quanto a vírgula. Mas você também não quer encerrar para abrir ali um novo assunto. Então, por exemplo, dando um exemplo prático aqui, buscando a festa também, ó. Todos queriam ir à festa, ponto final. Os homens iam pela comida, ponto e vírgula. As mulheres, vírgula, pelas brincadeiras. Entenderam? Então, eu continuei falando ali do mesmo assunto, dessa festa, né? Mas eu não queria só a vírgula, porque eu acho que ela não separaria muito bem ali as minhas ideias, então usei o ponto e vírgula, mas continuei depois falando sobre o mesmo assunto. Então, você percebeu que você já usou bastante vírgula e você chegou num ponto do texto em que você vai falar meio que sobre outro lado daquele mesmo assunto? Aí você pode usar ali o ponto e vírgula que vai dar certo. Mas como eu já disse antes pra vocês, é uma pontuação que não tem, assim, muitas regras, não, é um pouco livre, né, um pouco subjetiva. Tanto que a orientação é essa, né? Já utilizou muitas vírgulas, pode usar o ponto e vírgula. Então, podem ver que ela não está presa, não está arraigada totalmente a uma regra específica. Continuando aqui. Pode aparecer também como substituto à vírgula, principalmente para indicar uma pausa mais longa antes de uma conjunção. Tipo ali, ó. Era necessário pensar naquilo. Contudo, ele sentia que aquele não era o seu momento. Também podia ser uma vírgula aqui que não teria o menor problema, daria certo. Sendo que, contudo, aqui é uma conjunção, certo? Esse é o nosso ponto e vírgula, então. E agora, vamos para para as regras da vírgula. Primeira coisa, pessoal, lembrem-se de que existe uma estrutura na língua portuguesa que é o SVC, o sujeito, verbo e complemento. Isso quer dizer que o sujeito, verbo e complemento, que a gente já viu um pouquinho ali nas aulas anteriores, né? A gente viu nos verbos, a gente viu o sujeito na concordância verbal, né? Isso quer dizer o que, gente? Esse SVC? Que quando o sujeito, verbo e complemento estiverem juntinhos, estiverem seguidos um do outro, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, não haverá vírgula. Então, vejam ali comigo, ó, nas aulas anteriores, vimos as classes de palavras e entre elas o verbo. Depois, conhecemos bem o sujeito nas aulas de concordância verbal. E o sujeito e o verbo possuem uma relação especial com o uso da vírgula. Na verdade, esses dois nunca devem ser desconectados. Vou até dar uma grifadinha aqui, ó, porque isso aqui é bem importante, ó. Então, o sujeito e o verbo nunca devem ser desconectados. O sujeito da oração... Deixa eu só arrumar aqui que ficou um pouquinho torto. Opa! Rapidinho aqui. Sujeito e verbo nunca devem ser desconectados. O sujeito da ação nunca deve ser separado do verbo. Então, orações como Mauro preparou o café. Ó, sujeito, Mauro, preparou, aqui tá o verbo. Ou, o Brasil e a Argentina, sujeitos, ó, sujeito composto, tá aqui o verbo. São países da América do Sul, estão totalmente erradas. Isso porque Mauro é o sujeito de preparou e Brasil e Argentina são sujeitos do verbo são. Então, a gente não separa quem está praticando a ação da ação praticada. Primeira dica de vírgula é essa. Não se separa.
Isso acontece muito, é um erro bastante comum nas alternativas de questões de concurso. E é um erro, assim, muito fácil de perceber. Então, você sempre vai perguntar para o verbo, quem praticou esse verbo? Quem está praticando essa ação? E aí, se essa ação estiver desconectada do sujeito, ela vai, naturalmente, estar errada. Outra coisa que a gente não separa também é o verbo do complemento, né? SVC, sujeito, verbo e complemento. Da mesma maneira que estava errado pontuar Mauro preparou o café, também estaria Mauro preparou o café. O que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente tem o verbo da oração e aqui a gente tem o complemento do verbo. Lembre-se do complemento, lembre-se do complemento verbal que estudamos nas aulas de regência. Lembra, gente, do objeto direto, objeto indireto. Então, esses complementos também devem ficar coladinhos com o seu verbo. E aí, a gente percebe aqui que, na verdade, a regra geral que vai reger o uso da vírgula é que as coisas estejam finalizadas. Você não pode cortar informações, tipo ali, Mauro, vírgula, cortou não. Mauro, vírgula, preparou o café, não vai dar certo. Isso porque o Mauro é responsável pelo verbo preparar. Também mesma coisa, Mauro preparou, vírgula, o quê? Eu não posso cortar as informações. Então, por enquanto, lembrem-se disso. Não separa o sujeito de verbo, não separa o verbo de complemento. Eu tenho que ter ali uma oração, uma ideia completa, né? Uma coisa ali que não esteja cortando informações, para aí sim a vírgula ser uma coisa que realmente caia bem naquele momento. Certo, pessoal? Continuamos no nosso próximo vídeo com a nossa aula de vírgula, de pontuação, né? Vejo vocês daqui a pouquinho. Até mais!